Bom dia, Nova Unção. Glória a Deus, amém? Estamos felizes e agraciados, né, com o nosso Deus, querido, por 11 anos de Nova Unção. E em nome de Jesus, mais anos virão e nós, você, faz parte dessa história no nome de Jesus, amém? Quero agradecer no nome de Jesus a presença de cada um. Agradecer aos meus pastores também por este momento, amém, de estar compartilhando uma palavra nos nossos corações. Eu queria convidar você já, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, no verso 1. Amém? Você achou? Gênesis capítulo 21, verso 1. Podemos ler? Vamos ler, querido. Diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: Quem diria, Abraão, que dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez o grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Amém? Somente até aí. Queridos, desde sexta-feira, na primeira noite, e sábado, e hoje também dando continuidade, não tem como nós falarmos de 11 anos de Nova Unção se nós não falarmos de gerar. Porque nós estamos aqui, queridos, com 11 anos, e nós fomos gerados, amém? Glória a Deus. E aqui, queridos, quando os pastores me deu esse convite, Deus, ele falou muito no meu coração sobre Abraão, sobre Sara, sua mulher, e sobre Isaque. Queridos, na sexta-feira, quando o pastor ele ministrou, ele falou sobre Abraão, você sabe, lá no capítulo 12, quando Deus ele libera uma promessa na vida de Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glória a Deus. E nós estamos aqui, querido, até hoje. Porque Deus, Ele começa algo, mas Ele sempre dá continuidade. E o que Deus faz, querido, Deus, Ele faz grande. Por mais que nós achamos que é algo pequeno, mas quando Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida, e que vai passando o tempo, que vai passando os anos, e nós olhamos para trás e vemos quão grande o Senhor tem sido sobre a nossa vida. Queridos, a Nova Unção, ela começou assim, somente com a promessa, somente com a palavra, somente com o direcionamento de Deus ao coração dos nossos pastores. Mas deixa eu dizer para você, querido, se nós tivermos a palavra, se nós tivermos a promessa no nosso coração, e nós ouvirmos a voz do Senhor, é tudo que nos basta para Deus, Ele fazer algo grande e poderoso, assim como Ele tem feito sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, tudo começou com uma promessa. E começou, e quando nós levamos, não tinha absolutamente nada. Eu estou na Nova Unção, na nossa igreja desde o início.
para a glória de Deus. Desde quando era debaixo de uns pés de manga, né? Você sempre vê uma fotozinha, uma loira sentada na cadeira de balanço com um neném bem gordinho nos braços, é o meu filho Isaac. Sabe, queridos, e nós olhamos e nós vimos quão Deus tem sido maravilhoso. E Deus, querido, Ele nos chama para gerar. E esse gerar, Ele não pode somente parar em nós. Esse gerar, querido, precisa dar uma continuidade. E nós precisamos estar sensível àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E nós precisamos estar dispostos a viver aquilo que Deus tem liberado para nós vivermos. Sabe, queridos, os nossos pastores, eles tinham apenas uma palavra, mas era o que bastava, eles se colocaram ali à disposição para viver. E por causa de um casal, querido, mais alguns irmãos no início, que se colocaram disponíveis a viver ali o que Deus liberou, nós estamos aqui. Você está aqui, você foi alcançado, a sua casa foi alcançada, a sua família foi alcançada. E hoje Deus está fazendo através de você. Só que não para em nós. É por isso que Deus, querido, Ele sempre vai trabalhar com geração em geração. É por isso que Deus, Ele sempre vai trabalhar com legados. E é por isso, querido, que os nossos pastores sempre eles estão dispostos a levantar filhos. Porque nós estamos aqui, querido, para deixar um legado. E é por isso que Deus liberou essa promessa na vida de Abrão e de Saraí, que nesse momento ainda não tinha mudado o nome deles. E é por isso que Deus liberou essa palavra ao coração deles. E eles creram, eles acreditaram. Abraão principalmente. E a Bíblia declara, querido, que Abraão já tinha 11 anos. 11 anos não, perdão. Abraão já tinha 100 anos. Quando ele viu ali a promessa dele se cumprindo, que era seu filho Isaac. Quando ele pegou ali no braço a sua herança, o seu propósito, a palavra do Senhor sobre os seus braços. E ele tinha 100 anos, querido. Mas mesmo na idade que ele tinha, ele ainda estava gerando. Ele ainda estava frutificando. Ele ainda estava posicionado no propósito que Deus tinha para a sua vida. Queridos, nós estamos aqui com 11 anos de nova unção. E a pergunta que Deus nos faz essa manhã: você está disposto a continuar gerando? Você está disposto, querida, a continuar no seu propósito? Você está com o seu coração ali diante de Deus, continuando acreditando nas promessas? Porque deixa eu dizer para você, querido, tão grande é tudo aquilo que Deus tem feito, mas Deus tem muito mais. Sabe, queridos, hoje nós estamos deixando as nossas sementes. E Isaac não era um fruto, Isaac era uma semente. E nós aqui, queridos, nós estamos hoje sendo escolhidos por Deus para deixarmos uma semente, para deixarmos um legado. Você e sua casa. Tem palavras, querido, que têm sido liberadas sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, que talvez eu não vá ver, mas os meus filhos, eles vão ver. Os seus filhos, eles vão ver. Mas eles vão, querido, olhar para trás e vão lembrar de nós. Vão lembrar da caminhada. E vão continuar com o coração queimando, acreditando que se Deus fez lá no passado, na vida dos meus pais, na vida dos meus avós, lá na nova unção, debaixo de um pé de manga, Deus, Ele está continuando fazendo. Sabe, queridos, e a Bíblia declara que quando Abraão tem ali Isaac, ele festeja, ele comemora, sabe, queridos? Nós precisamos estar com o nosso coração festejando, comemorando, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, queridos, o Senhor tem provido. Porque quando Deus Ele chama, querido, quando Deus Ele envia, Ele provê.
E para nós vivermos o extraordinário de Deus, querido, nós precisamos dia após dia exercer a nossa fé, acreditando naquilo que Deus tem liberado. É por isso, querido, que todos os anos, no aniversário da igreja, você for olhar, realmente a igreja está em construção. Então já estamos ansiosos para 12 anos, amém? O pastor tem liberado, então acredito que nós vamos estar em construção. Sabe, queridos, quem diria que nós viveríamos tudo isso que Deus está fazendo por nós? Hoje nós temos aqui a Central, nós temos a Nova Unção, Campus Belo Jardim, Campus Florianópolis, Campus Jacarandá. E com certeza, querido, Deus está trabalhando aqui em vida de pessoas que estão passando por processos, mas que são necessários, porque Deus também quer te enviar em nome do Senhor Jesus. Sabe, querido, porque Deus, Ele trabalha assim. Deus, Ele pega, querido, aquele que nós imaginamos que não vai dar em nada, eu era uma, e Deus transforma, e Deus começa a capacitar para viver o seu chamado. Quantos de nós, querido, não chegamos aqui sem expectativas? Quantos de nós não chegamos aqui talvez sem sonhos? Quantos de nós não chegamos aqui talvez desacreditados em si mesmo? Mas através, querido, de uma palavra que tem sobre este lugar, mas através de um cuidado que tem sobre este lugar, mas através de um amor que tem neste lugar, nós somos incendiados. E hoje nós estamos vivendo o extraordinário de Deus. Sabe, queridos, hoje nós estamos vivendo o extraordinário de Deus. E, queridos, tudo que Deus promete, a mim e a você Ele cumprirá. Tudo. Mas nós precisamos continuar com o nosso coração, dia após dia, disposto a viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos continuar, querida, acreditando na palavra que Deus, Ele liberou sobre nós. Você que está aí sentado, quantas palavras Deus nos já liberou sobre você? E deixa eu dizer para você, quando os anos vai passando, nós não podemos esquecer as promessas, não. Pelo contrário, quanto mais os anos passam, mais o nosso coração precisa estar incendiado, desejando viver tudo aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Sabe, querido, porque ainda tem uma geração para nós conquistarmos. Ainda tem muita família para nós conquistarmos. Porque Deus, Ele tem essa palavra sobre a nossa igreja. Se você for analisar e olhar hoje para o contexto da nossa igreja, dificilmente congrega somente uma pessoa. Começa até por uma pessoa. Mas quando você olha, está uma família. Porque Deus, Ele sempre trabalha com geração em geração. Sabe, queridos, a Bíblia declara ali que Deus fez uma promessa a Abraão. E quando eu estava estudando, Deus, Ele me deu um tema que diz assim: teu coração define a tua herança. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração diante de Deus? Para nossa herança estar sendo definida. Sabe, queridos, Abraão, ele era um homem segundo o coração de Deus. Abraão, ele era um homem que ele temia Deus. E que ele vivia em obediência e que ele vivia em fé. Porque só um homem, querido, temente a Deus, que vive em obediência e em fé, decide ouvir a voz de Deus e ir para um lugar que no momento ele ainda não sabia onde era, mas ele decide ir. Porque ele sabe, querido, ele entendia que tudo aquilo que Deus, Ele libera sobre as nossas vidas, Ele é fiel para liberar, mas Ele também é fiel para cumprir. Sabe, queridos, antes mesmo de Abraão e sua esposa desejar ter um filho, já estava no coração de Deus. Porque tudo primeiramente começa lá no céu, sabe, querido?
A nova unção, antes de ser liberada no coração dos nossos pastores, já estava no coração de Deus. E Deus, Ele nos chama, querido, para nós gerarmos. Independente da sua idade, independente da sua circunstância, querido Deus, Ele está nos chamando para nós gerarmos, para nós frutificarmos, para nós darmos continuidade daquilo que Deus já tem liberado. Porque mesmo na velhice, Abraão, ele estava frutificando. Só que muitas das vezes, querido, quando nós ouvimos essa palavra, nós achamos que nós precisamos de muita coisa para acontecer. Nós precisamos de uma coisa que é fundamental: ter o nosso coração disponível. Porque o começo da nova unção, querido, foi um coração disponível. O começo da nossa igreja, da nossa história, foi um coração disponível. Não tinha nada, mas tinha um coração disponível. Não tinha nada, mas tinha desejo de viver a promessa. Não tinha nada, mas tinha confiança e a fé em Deus. E começamos do nada. E olha o que Deus está fazendo, querido. Olha o que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Porque Deus tem muito mais, querido, ainda para fazer. Amém? Você crê? Mas deixa eu dizer algo para você. Nós vemos aqui esse momento onde Abraão e Sara recebem ali o seu filho, Isaac. Amém? Mas só que no capítulo 22... desse capítulo aqui que eu acabei de ler, 21 por 22, não vai falar nada sobre Isaac e Abraão. Mas no capítulo 22 já começa novamente eles dois. E aqui Isaac já era um moço, estudando mais ou menos, né? Historiadores dizem que mais ou menos ele tinha de 15 a 20 anos. Quando Deus, Ele olha para Abraão e diz assim: olha, pega teu filho, teu único filho, prepara tudo e leva. Eu vou te mostrar um monte, para você ali fazer um sacrifício. Você sabe da história. Sabe, queridos, nesse momento, nós sabemos que Deus, em nenhum momento, Ele queria sacrificar Isaac. Mas na verdade Deus queria saber como é que ainda estava o coração de Abraão. Deus queria na verdade saber se o coração de Abraão ainda estava queimando por Deus. Se o coração de Abraão ainda estava conectado com Deus e não somente nas promessas. Sabe, querido, o nosso coração, ele precisa estar conectado com Deus e não somente nas promessas. E é por isso que hoje nós entendemos o crescimento da nossa igreja. Porque os corações estão conectados com Deus. A Bíblia declara, querido, que assim como Deus direcionou, no capítulo 22 todinho, assim como Deus direcionou a Abraão, Ele faz. E quando eles estão subindo, quando eles estão indo, na verdade, Deus vai e mostra o Monte Moriá. E Isaac vai e faz uma pergunta: mas pai, está tudo aqui. E cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, querido, mais uma vez, com o coração temente e acreditando, ele disse o quê? Deus proverá. E a Bíblia declara, querido, que ele colocou, preparou tudo. E quando ele estava colocando o seu filho Isaac, colocou ali em cima, quando ele estava indo fazer, ele escuta a voz bradando do céu. A voz do próprio Deus. E a Bíblia declara, querido, que lá no verso 11 do capítulo 22 diz assim: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho.
Deus queria saber, querido, se Abraão ainda continuaria se entregando verdadeiramente para Deus. Deus queria saber se Abraão continuaria ali, entregando diante do altar do Senhor tudo que o Senhor pediria. Sacrifícios. Sabe, querido, nós estamos aqui, mas quantos sacrifícios não já foram feitos? Quantos Isaques não já foram entregues? É por isso, querido, que você for analisar. A nossa igreja, ela tem crescido tanto. E quantas obras já aconteceram? Sabe por quê? Porque muitas das vezes você poderia olhar para o templo que tinha antes. Não, pastor, está tudo bem. Está tudo bonito, está tudo aconchegante. Estava ou não estava linda a nossa igreja? Estava, queridos. Só que Deus, Ele liberou mais uma vez uma palavra: larga. Está pequeno para aquilo que eu quero fazer. Mas você tem coragem de entregar isso no meu altar? Você tem coragem de fazer esse sacrifício? É por isso, querido, que há um crescimento sobre este lugar. Porque sempre eles estão dispostos a entregar diante do altar, a se sacrificar. E deixa eu dizer para você o quanto é maravilhoso entender que nós estamos sendo guiados por homem e mulher de Deus que tem decidido ouvir a voz do Senhor e que tem feito renúncias e sacrifícios, mas tem valido a pena. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, querido, por causa dessa renúncia e por causa desse sacrifício. Só que agora Deus também chama a mim e a você para também fazer um sacrifício, para também entregar diante do altar. E quanto mais nós fizermos, querido, em união, mais Deus vai fazer sobre nós e através de nós. E quão vai ser grande o legado que nós deixaremos. E deixa eu dizer para você, querido, só entrega quem vive obediência. Só tem coragem de entregar quem vive renúncia. O ministério, querido, é obediência. O ministério é renúncia. O ministério é sacrifício. Mas deixa eu dizer algo para você. O ministério também é o prover de Deus. Então deixa eu dizer para você. Não desista de ser e de viver aquilo que Deus tem te chamado. Não deixe de ser a pessoa que Deus tem chamado para você ser. Porque tem tudo isso, mas também tem muito prover de Deus, querido. Tem muita renúncia, mas também tem muita glória, tem muita graça de Deus, tem muita manifestação de você olhar para homens que talvez a sociedade aí não dava nada, mas Deus tem levantado como líderes, como pastores. Como servos. E isso está passando. E isso vai continuar passando. E nós, querido, que estamos aqui, somos responsáveis também por esse legado. Sabe, querido, Isaac não era o fim das promessas para Abraão. Pelo contrário, Isaac era apenas o início. Porque a promessa também recaiu sobre Isaac. Sabe, queridos, era um casal que tinha uma promessa e recaiu sobre nós. Quando eu olho a minha trajetória, querido, na Nova Unção, às vezes eu estou lá na minha casa, eu fico chorando, porque quem diria que o Senhor faria tudo isso? Talvez você não sabe completamente da minha história. Mas quando eu cheguei, queridos, neste lugar, na nossa igreja, eu vim de uma família desestruturada, completamente.
E eu cheguei aqui com algumas demandas de vida, como você também chegou. Eu cheguei aqui desacreditada, sem sonhos, sem expectativas. Várias vezes tinha tentado já me matar, tomado os remédios, me cortava. Quem é mais antigo sabe quantas as vezes, querido, eu não caí aqui na igreja possuída, né? E quantas vezes, quando eu me deparava por si, eu já estava no chão. E sempre a pastora Jéssica, minha filha, você está me ouvindo? E eu ficava com vergonha de saber que mais uma vez tinha acontecido. E quantas vezes eu pensei assim, eu não vou voltar mais lá, porque é vergonhoso. Sabe, eu ficava com vergonha, mas todas as vezes a pastora me levava para o gabinete, a gente chamava de gabinete. E conversava comigo e dava uma palavra. E até o momento, querido, que eu recebi uma libertação. E o amor me alcançou. O amor me alcançou. E eu sou fruto, eu sou filha dessa casa. Sabe, queridos, você está aqui, você é fruto dessa casa, você é filho dessa casa. E como filhos nós precisamos viver aquilo que a casa tem para nós. E nós estamos aqui, nós precisamos viver. E todas as vezes que a pastora ela fazia reunião com as discípulas, a pastora ela pega bem duro com nós discípulas, mas é tão necessário, é tão gostoso também. Quantas das vezes de reunião não saímos todas nós chorando, mas também acreditando. E a pastora sempre faz uma pergunta: como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Como é que você se vê, querido, com 12 anos de nova unção, com 15 anos? E eu, muito audaciosa, eu sempre falava: pastora, eu quero ser uma pastora. É pastora de quê, Jéssica? Eu digo que quero ser uma pastora titular de uma nova unção. Sabe, queridos? E hoje nós estamos vivendo essa promessa. E você, querido, faz parte dessa promessa. Sabe, hoje nós olhamos lá para o campo Jacarandá, quantos filhos o Senhor não tem dado, como para o Belo Jardim, em Florianópolis. E quantas igrejas mais o Senhor não vai abrir. Mas nós precisamos entender, querido, nós precisamos entender algo que Abraão entendeu. Altar, querido, é lugar de ouvir a voz de Deus. Mas altar também é lugar de busca e de entrega. Ele estava indo para o monte. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele estava entregando ali Isaac. Sabe, queridos, nós precisamos entender que pode passar anos e anos, mas nós precisamos continuar com o nosso coração ouvindo a voz de Deus, buscando e entregando tudo aquilo que é necessário ser entregue. E quando Deus ele vê que Abraão ele estava disposto a entregar o seu único filho, porque a Bíblia ela deixa bem claro que Deus chama Isaac de único filho. O único filho que Abraão tem, nós sabemos que não é verdade. Abraão já tinha Ismael, mas deixa eu dizer algo para você. Aquilo que não é gerado fora do propósito de Deus, Deus não conhece. E sabe por que hoje os céus têm nos conhecido? Sabe por que hoje, querido, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado,
As nações têm conhecido a nova unção porque tem sido gerado no coração de Deus. Foi gerado no coração de Deus. Querido, antes mesmo de você estar aqui, você já estava sendo gerado no coração de Deus para estar sobre este lugar, para estar sobre a nossa igreja, para fazer parte dessa promessa, para fazer parte dessa história, para fazer parte deste legado. E quando Deus vê que Abraão ele estava disposto, e quando Deus vê que agora Deus tinha um coração de Abraão, a Bíblia declara que Deus proveu. Amém? Lá no verso 11 diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Todas as vezes, querido, que nós entregamos o nosso coração, assim como Abraão entregou naquele momento, Deus, Ele provê. Todas as vezes, querido, que nós entregamos o nosso coração com fé e obediência ao Senhor, assim como Abraão fez naquele momento, Deus, Ele provê. E você sabe que é por isso que Deus chamou aquele lugar, Abraão chamou aquele lugar, Deus proverá. Sabe, queridos, é por isso que hoje nós estamos aqui. E com grande graça ao Senhor, nós estamos vivendo 11 anos. 11 anos de famílias sendo restauradas. 11 anos de ministérios sendo restaurados. 11 anos de pessoas sendo levantadas. 11 anos de pessoas vivendo manifestar do Espírito Santo. 11 anos do qual pessoas entregam o seu coração diante do altar. E por isso que Deus está dizendo, Deus proverá. É por isso, querido, que nós vamos olhar. Na conta não tinha nada, eu tenho certeza. Que na conta não tinha nada. Mas tinha uma voz dizendo, amplia. E Deus proveu e continuará provendo. E é por isso, querido, que todos os anos estamos em construção. Porque tem corações sendo derramados. E Deus tem continuado provendo. Trazendo um crescimento. Trazendo uma abundante graça. Querido, porque se nós formos olhar, nós estamos vivendo uma abundante graça. Nós estamos vivendo uma abundante graça. E deixa eu dizer algo para você, querido. Não importa o tempo que você está na nossa igreja. Se é 1 ano, se é 2 meses, se é 10, se é 11 anos, 5 anos. Você faz parte dessa história. E deixa eu dizer para você, quando nós completarmos 12 anos, não vai estar mais somente você, porque você tem sido ensinado a sacrificar. Você tem sido ensinado a viver uma vida de obediência. Nós temos sido ensinados a ter um coração diante do altar. Então Deus também vai prover sobre a vida de cada um no nome de Jesus. E no nosso aniversário, querido, de 12 anos, você vai olhar aí para o lado e você vai ver os seus frutos. Você vai olhar aí para o seu lado e você vai dizer, Deus proveu! Deus proveu! Deus proveu! Nós cremos, queridos. Agora o segredo é continuarmos com o nosso coração queimando e olhar somente para aquele que nos chamou. Porque aquele que nos chamou, querido, ele é fiel para começar, mas ele é fiel de dar continuidade. Além daquilo que nós temos pedido, pensado ou imaginado. Porque olhando para o nosso início, quem imaginaria que nós estaríamos aqui?
E eu volto a dizer, tudo começou com uma palavra, com uma promessa. Mas que homens e mulheres se levantaram para viver. E hoje nós estamos aqui vivendo, querido, essa abundante graça do Senhor sobre as nossas vidas. E mais anos virão. E mais prover de Deus vai vir. Mas o segredo é continuar entregando diante do altar tudo aquilo que Deus tem pedido. Você faz parte de uma entrega. Você faz parte, querido, de um coração que decidiu ouvir a Deus. E se nós decidimos a cada dia, querido, ouvir a Deus, a viver tudo aquilo que tem sido liberado sobre as nossas vidas, muito mais o Senhor fará em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Queria convidar você a fechar os seus olhos e abrir, querido, o seu coração nessa manhã para Deus. Porque Ele está aqui. Sabe, querida, assim como Abraão, você tem uma palavra, você carrega uma palavra. Nós temos uma frase, e eu acho linda essa frase. A história contará quem éramos, e o mundo saberá quem somos. E o mundo saberá, querido, que nós somos filhos de Deus. O mundo saberá, querido, que você é homem, mulher, jovem, criança, escolhido por Deus, escolhido para deixar um legado, escolhido para impactar uma geração, escolhido para ouvir a voz do Senhor, escolhido para viver as suas promessas, escolhido para frutificar, escolhidos para gerar, independente da sua idade. Deus ainda faz, querido. E é isso que nós precisamos entender. Deus ainda faz. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz prover. Deus ainda multiplica. Deus ainda acrescenta. Deus ainda prospera. Deus ainda faz acontecer. Oh, cantarabasturianda, labasturianda, labas. Oh, cantarabasturianda, labasturianda, labas. E o que Deus pede para nós, queridos, nessa manhã é assim como Abraão, nosso coração vem estar disposto a entregar a nossa vida diante do altar, a entregar a nossa vida em prol de outras pessoas, a entregar a nossa vida para viver tudo aquilo que Ele tem, a entregar, querido, a nossa vida para que as promessas possam acontecer. E o que Deus nos pede, querido, é que nós venhamos continuar confiando nele, assim como Abraão confiou, de tal maneira que Abraão ia dar o seu filho, o seu único filho, em obediência ao Senhor. É continuar acreditando, é continuar crendo, é continuar em obediência. Sabe, queridos, porque vale a pena.
este lugar, olha para nossa igreja. Olha, querido, vale a pena. Vale a pena, querido, viver uma vida de renúncia, de obediência. Vale a pena estar dispostos a colocar a vida diante do altar. Vale a pena, querido. E jamais vale a pena. Vai se esquecer de mim. Só que Deus, Ele tem mais. Deus, Ele tem muito mais para manifestar, pois querido. eu sei. Deus, Ele tem muito mais para fazer. Tem mais através de nós. Eu sei. Deus, Ele ainda tem muitas vidas para alcançar. Ainda tem muitas novas para serem abertas. Ainda tem muitos pastores para ser enviados. Eu adoro, pois eu sei. E é você, querido, que Deus chama. Eu adoro, pois eu sei. E é você que Deus está chamando nessa manhã. Eu adoro, e é você, filho dessa casa, que Deus está chamando. Que Deus está dizendo, somente confia. Que existe graça. Somente deixa o teu coração disponível. E que tu me amas. A viver tudo aquilo que eu tenho. Vai ser. Porque nós vamos ver, querido, quando for aniversário de 15, de 20 anos de nova unção, nós vamos continuar com essa mesma palavra no nosso coração, olhando e dizendo, meu Deus, quem diria que o Senhor faria tudo isso por nós? Quem diria que o Senhor faria tudo isso pela nossa família? Quem diria que o Senhor faria tudo isso no nosso ministério? Quem diria que o Senhor faria tudo isso em nós? E é momento, querido, que Deus está nos chamando para uma entrega. É o momento que Deus está nos chamando para uma entrega. Entregar a nossa vida completamente diante do altar. Entregar a nossa casa totalmente diante do altar. Entregar o nosso ministério totalmente diante do altar. Entregar a nossa vida totalmente diante do altar, querido. É momento de você se entregar. É momento de você se entregar. É momento de você viver tudo aquilo que Deus tem liberado sobre este lugar. Nova unção, porque Deus proverá nova unção. Vai se esquecer. Oh, Eu adoro.